Bom dia. Eu queria saudar e dar as boas-vindas a todos. Queria igualmente saudar aqueles que nos seguem por teleconferência. Uma saudação ao Sr. Ministro, aos membros do Governo, ao Sr. Secretário de Estado, à Doutora Marta Santos Pais, aos nossos convidados e igualmente ao Secretário-Geral e à hierarquia do Ministério. Nós vamos começar agora esta cerimónia comemorativa do Dia Internacional dos Direitos Humanos. É uma cerimónia que se celebra já há 73 anos. Começou-se a celebrar um ano depois da adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos em Nova Iorque, a 10 de dezembro, justamente, de 1948. E em Portugal, a Assembleia da República decidiu em 1998, que era igualmente um dia nacional. O que se vai passar aqui é o seguinte: em primeiro lugar, a doutora Marta Santos Pais, que é a comissária do programa Nunca Esquecer e faz igualmente parte da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. A doutora Marta Santos Pais usa da palavra. Depois o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros faz a sua intervenção e, quando ele acabar, nós vamos subir para os claustros, lá em cima no convento, para descerrar uma placa. Portanto, doutora Marta Santos Pais, faz favor. Muito obrigada. Muito bom dia, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário-Geral, Srs. Diplomatas e, muito em especial, familiares dos diplomatas que estamos aqui a homenagear e a reconhecer hoje. É uma grande emoção tê-los connosco e podermos celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, recordando a coragem e a determinação de pessoas que ousaram fazer a diferença sem qualquer hesitação, em momentos de grande medo e de grande incerteza. Portanto, para nós, o encorajamento também para prosseguir nesta importante missão. Como sabem, celebramos a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E, de alguma forma, a Declaração Universal trouxe uma vaga de enorme esperança. Por um lado, ao repudiar os atos de barbárie que tinham sido cometidos durante a Segunda Grande Guerra, mas, sobretudo, ao proclamar uma Carta de Direitos Fundamentais, reconhecendo que são inerentes à dignidade de cada membro da família humana, sem qualquer discriminação. E também, às vezes menos recordado, ao reconhecer que cada indivíduo tem responsabilidade para com a sua própria comunidade e essa é a única forma de garantir a liberdade, a justiça e o progresso social. E essa foi justamente a responsabilidade que os diplomatas salvadores portugueses souberam assumir, mesmo antes da adoção da Declaração Universal por parte da Organização das Nações Unidas. A Declaração inclui realidades que a guerra tinha evidenciado como particularmente importantes e críticas. Esse é, a meu ver, seguramente o caso do direito de qualquer pessoa sujeita à perseguição de procurar e de beneficiar de asilo noutro país. E é verdade, ainda hoje, este princípio que ganha uma relevância quando nos recordamos que os dias, o cotidiano dos nossos dias é marcado por milhões de refugiados e deslocados que se veem forçados a abandonar as suas comunidades, dada a perseguição de que são alvo, por terem uma crença política, por terem uma crença religiosa, por pertencerem a um grupo étnico ou de origem nacional, ou simplesmente porque foram vítimas de violação dos seus direitos. E, por outro lado, vivemos também um momento particularmente incerto em que nos confrontamos com uma crescente vaga de discriminação, de intolerância e de exclusão social, a que, infelizmente, a presente pandemia não foi alheia, não tem sido alheia. É por estes dados que a Declaração Universal é uma referência decisiva para o programa Nunca Esquecer. E, como sabem, o programa foi instituído em junho de 2020 pela Presidência do Conselho de Ministros para preservar a memória do Holocausto e para promover a salvaguarda dos direitos humanos. O programa prevê um amplo conjunto de iniciativas que são, como já foi dito, acompanhadas por uma comissão interministerial em que participam representantes de diferentes departamentos do Estado.
Mas o que é importante sublinhar é que o programa não se limita à ação de instâncias governamentais e para nós tem sido particularmente importante garantir uma colaboração estreita com uma vasta rede de parceiros, municípios e autoridades locais, entidades públicas e privadas, instituições académicas, culturais, empresariais, grupos profissionais, associações dedicadas à memória do Holocausto, organizações nacionais, estrangeiras e internacionais. E estas alianças têm sido essenciais para garantir a implementação das medidas do programa ao longo dos últimos 18 meses, mas, sobretudo, têm sido decisivas para nos ajudarem a ultrapassar os constantes desafios que a pandemia nos foi impondo ao longo deste tempo. Mas não menos importante, e é este o ponto que eu gostava de recordar, estas alianças deixam-nos uma profunda convicção de que, graças ao entusiasmo e ao empenho e determinação dos nossos parceiros, os alicerces que fomos lançando e reforçando vão perdurar na ação e na memória de instituições, de indivíduos, de comunidades, muito para além do fim de dezembro deste ano, quando formalmente chegar ao fim o nosso programa. Por isso, o programa é de todos e é para todos, é de hoje e será para o futuro. O que faz o programa? O programa recorda naturalmente os anos dramáticos da Segunda Grande Guerra, o extermínio de milhões de judeus e a perseguição e morte de milhares de outras pessoas que eram considerados indesejáveis e muitas vezes descartáveis pelo regime nazi. Ciganos, cidadãos portadores de deficiência, homossexuais, intelectuais, opositores políticos e a lista segue interminável. Mas o que o programa faz, sobretudo, é invocar o impacto que este contexto teve no nosso país. Por um lado, os milhares de refugiados que procuraram abrigo em Portugal, na busca de paz e liberdade, e que beneficiaram muitas vezes do apoio e da solidariedade de famílias portuguesas. Em segundo lugar, as vítimas portuguesas que sofreram os horrores do sistema concentracionário nazi, cidadãos ativos na resistência, voluntários nas forças de libertação, prisioneiros de guerra, deportados para campos de trabalho forçado, detidos em prisões do Terceiro Reich. Durante muitos anos foram voltados ao esquecimento e a maior parte das pessoas não sabe da sua existência. E só muito recentemente foram recuperados do anonimato graças à perseverança e à investigação profunda de um conjunto de historiadores e investigadores do nosso país, com quem temos tido uma enorme honra de colaborar. Mas, em terceiro lugar, e de forma muito especial, o programa reconhece e homenageia a ação corajosa dos salvadores portugueses. Salvadores que se notabilizaram pela proteção de pessoas em perigo e pela defesa da dignidade humana de todos e de cada um. Salvadores como Aristides Sousa Mendes, desde há muito reconhecido como justo entre as nações por Yad Vashem, em Jerusalém, e a quem recentemente foram concedidas honras de Panteão Nacional. Salvadores como Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, estratégicos e decisivos para garantir a proteção de centenas de pessoas durante a sua ação em Budapeste, nos anos finais da guerra. E ainda outros diplomatas que a investigação histórica e a documentação do Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros têm vindo a permitir a conhecer melhor. Mas, apesar dos inúmeros estudos que ultimamente têm sido publicados, este universo é ainda insuficientemente conhecido da população portuguesa. E a verdade é que persistem ainda muitos mitos. O mito de que a neutralidade de Portugal e a distância geográfica do teatro da guerra tinham deixado o nosso país incólume ao impacto demolidor do conflito. O mito de que as atrocidades cometidas pelo regime nazi e os seus aliados tinham poupado os cidadãos portugueses. E ainda o mito de que a política então vigente de acolhimento aos refugiados se pautava essencialmente por critérios de humanidade e de solidariedade, ignorando desta forma as fortes restrições jurídicas, políticas e policiais que eram impostas e que condicionavam a entrada e permanência no nosso país. Face a esta realidade, para o programa tornava-se essencial garantir a consolidação e a divulgação do conhecimento deste universo e mobilizar apoios para permitir o reforço da investigação académica.
E com esta preocupação, e apesar das limitações associadas à presente pandemia, o programa levou a cabo inúmeras iniciativas e eu gostava de ilustrar algumas delas brevemente. Antes de mais, organizando exposições no Museu da Liberdade em Peniche, no Tribunal da Relação em Coimbra, no Palácio Galveias, atualmente, no Panteão Nacional, e também ciclos de seminários e de conferências, incluindo no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Em segundo lugar, apoiando o ensino e a promoção de materiais e recursos educativos e digitais e impulsionando ações de formação e capacitação para professores, para dirigentes da administração pública e da administração local, para magistrados e, naturalmente, também para adidos no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Desenvolvendo ações de informação e sensibilização da opinião pública foi outra grande prioridade. Por exemplo, com a publicação, em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda e em colaboração com distintos investigadores portugueses, de 3 livros da coleção essencial para permitir a divulgação, numa linguagem simples e acessível, sobre a ação dos salvadores portugueses e a experiência dramática das vítimas nacionais. E também com uma emissão filatélica, Memória do Holocausto, em parceria com o CTT, e o lançamento de uma moeda de homenagem aos salvadores portugueses, incluindo aos salvadores diplomatas portugueses. Neste processo foi dada particular atenção à digitalização de arquivos e testemunhos e à promoção de um acesso amplo, livre, gratuito e colaborativo à informação que existe hoje em dia em Portugal e no estrangeiro e à investigação que continua a ser promovida no nosso país, designadamente através do desenvolvimento de uma plataforma digital com um consórcio de inúmeras instituições portuguesas, a que o Arquivo Histórico-Diplomático tem assegurado uma contribuição essencial. Por outro lado, a parceria estratégica com os poderes locais e o lançamento de um prémio autárquico Aristides Sousa Mendes e outros salvadores portugueses geraram uma extraordinária adesão em todo o país. De Lolé a Vila Nova de Famalicão, de Vilar Formoso ao Funchal, de Braga a Elvas, a Serpa, Vila Nova de Poiares, a lista é muito mais longa, mas serve para ilustrar esta mesma adesão. E desta forma foi possível desenvolver um conjunto de iniciativas a nível municipal de reconhecimento e homenagem aos salvadores portugueses, para a preservação da memória, para contribuir para investigações ainda em curso e para reforçar a inclusão social e a promoção dos direitos humanos de novos refugiados e imigrantes que se encontram no nosso país hoje em dia. De particular importância foi também a mobilização de um apoio financeiro à investigação científica, em colaboração com a Fundação para a Ciência e Tecnologia. Os projetos que estão neste momento em curso, incluindo no âmbito do Arquivo Histórico-Diplomático, permitem-nos antever contributos decisivos no decurso do próximo ano. Com estas distintas iniciativas, o programa mantém-se determinado a resgatar a memória do esquecimento e a salvá-la do risco de se tornar banal, estéril ou apagada do nosso universo. Continuamos empenhados em sensibilizar a opinião pública e impedir a distorção histórica. E também a garantir que este património documental e cultural não se limita ao universo dos investigadores e dos peritos, mas, pelo contrário, é visto por todos os portugueses como um bem comum, capaz de contribuir para o reforço da salvaguarda dos direitos humanos e para a prevenção da discriminação, da intolerância, do incitamento ao ódio e à violência. Estas medidas são, a nosso ver, extraordinariamente importantes no dia de hoje, fazem-nos recordar o contexto fundamental do nosso programa e são, por isso, decisivas para nunca esquecer as atrocidades do passado, para nunca esquecer a ação determinada e corajosa dos nossos salvadores e a experiência trágica das vítimas portuguesas. Mas também são essenciais para nunca esquecer a oportunidade e a responsabilidade que todos temos de continuar a promover os direitos humanos em cada dia e em todos os lugares. Muito obrigada. O Sr. Ministro fala daí. Sr. Ministro, faz favor. Muito
Muito obrigado, Sra. Comissária do Projeto Nunca Esquecer, Sr. Diretor do Arquivo do Instituto Diplomático e do Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário-Geral, demais dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sra. Presidenta da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, senhoras e senhores familiares dos diplomatas hoje homenageados. Como a Sra. Comissária bem explicou, o projeto Nunca Esquecer, Programa Nacional em torno da memória do Holocausto, foi iniciado em 2020 por ocasião do 80º aniversário do salvamento de milhares de pessoas pelo então cônsul de Portugal em Bordeus, Aristides de Sousa Mendes. Entendemos que era indispensável recordar esse ato de coragem e de humanidade. Felizmente, hoje em Portugal e no mundo, o exemplo de Aristides é bem conhecido e celebrado, mas importa mantê-lo sempre vivo, designadamente entre as novas gerações, através das escolas, das instituições cívicas e do espaço público. E ainda tínhamos por terminar o processo de reparação que lhe era devido. Aristides Sousa Mendes foi, sem dúvida, o português que mais se destacou no salvamento de pessoas vítimas da barbárie nazi. Não foi, porém, o único. Outros diplomatas portugueses contribuíram para esse salvamento. Hoje está bem documentada a ação de Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho em Budapeste em 1944, e a investigação histórica vem mostrando que outros diplomatas no estrangeiro procuraram intervir em favor designadamente de judeus perseguidos, por vezes com algum sucesso. E não foram só diplomatas os que o fizeram. O padre Joaquim Carreira, então reitor do Colégio Pontifício Português em Roma, escondeu e alimentou, entre 1942 e 1943, dezenas de perseguidos, na maioria judeus ou militantes antifascistas, e talvez o operário imigrado José Brito Mendes e sua mulher Marie-Louise, que em 1942, nos arredores de Paris, acolheram e salvaram a filha dos vizinhos judeus polacos que haviam sido deportados, arriscando a sua própria deportação, não sejam o único caso de ações de salvamento empreendidas por pessoas humildes e comuns, movidas apenas por compaixão, firmeza e coragem. Por isso foi objetivo central do projeto Nunca Esquecer divulgar mais sistematicamente as figuras e ações de todos quantos, independentemente da sua condição e categoria profissional, intervieram conscientemente, com sacrifício do seu bem-estar ou tranquilidade, para ajudar pessoas cuja pertença ou identidade étnica, religiosa, política ou sexual colocava como alvos do horror nazi. Uma dimensão ainda menos conhecida da opinião pública portuguesa é, entretanto, a relativa às vítimas do universo concentracionário nazi. Só recentemente é que os trabalhos de historiadores têm abordado e identificado os portugueses que, por diversas razões, estiveram internados e detidos em campos de concentração, campos de trabalhos forçados e de trabalho escravo, e campos de prisioneiros de guerra com recurso a trabalho forçado. São centenas as que se conseguiram descobrir, já, identificar e registar, pessoas que passaram por Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Auschwitz e outros lugares do terror. Também esses portugueses devem ser reconhecidos e homenageados, e contribuir para isso foi outro dos propósitos fundamentais do projeto Nunca Esquecer. A melhor maneira de homenagear vítimas e salvadores é, todavia, agir para prevenir que barbáries semelhantes àquela que viveram possam ocorrer de novo. Não só na forma extrema que no nazismo levou ao Holocausto, isto é, ao extermínio deliberado e programado de milhões de judeus pelo simples facto de o serem, facto que não deve ser confundido com nenhum outro, mas também em todas as formas de denegação da dignidade humana e da igualdade perante a lei, nomeadamente o racismo, a xenofobia, a perseguição com base em pertenças étnicas, de culturas, crenças e religiões, como entre outras o antissemitismo, a islamofobia ou a cristianofobia,
o anticiganismo, a perseguição com base no género, identidade ou vulnerabilidades, a perseguição de toda a sorte de minorias e quaisquer outras formas de intolerância. A consciência da necessidade e urgência do combate a todas estas formas de discriminação deve ser generalizada. E o instrumento incontornável de generalização é a educação. A educação para a cidadania, não só nas escolas, como nos demais espaços de socialização. Sem embargo, atenção equivalente deve ser prestada à forma como as diversas instituições e serviços do poder e da administração pública se comportam perante aqueles que são oriundos dos grupos socialmente periféricos, longamente sujeitos a opressão e silenciamento. O reconhecimento dos direitos começa também aí, no respeito pelos direitos concretos de tal ou tal pessoa concreta, quando ela vai tratar dos papéis de identidade, ou da matrícula dos filhos, ou do abono de família, ou da renda da casa, ou de um pleito judicial. Estas duas áreas, a formação cívica nas escolas e a formação em direitos humanos nas diversas instâncias do Estado e da administração pública, representaram vetores estruturantes do projeto Nunca Esquecer. Sob a coordenação da comissária Marta Santos Pais, a quem é devido um novo agradecimento público pelo entusiasmo, dedicação e eficácia com que desempenhou a sua missão e dinamizou uma equipa interministerial, o projeto Nunca Esquecer desenvolveu-se nos eixos e com os resultados que a senhora comissária já pôde sintetizar. E várias ações têm agora curso. Por isso, posso-me concentrar sobre o motivo mais específico que aqui nos traz e que é homenagear os diplomatas portugueses que foram salvadores no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou dos anos 30 que a ela conduziram. Vários diplomatas portugueses, colocados em distintos países europeus, foram testemunhas dos terríveis anos 30, os tempos da gestação e irrupção da barbárie nazi. Vários diplomatas portugueses inquietaram-se com a sorte de portugueses desaparecidos na economia de guerra e no sistema concentracionário. Inquietaram-se eles, diplomatas, que o Estado nada se preocupou nem diligenciou, muito embora os apelos recebidos de familiares e amigos, de que temos, aliás, provas no nosso arquivo diplomático. Vários diplomatas portugueses assistiram às campanhas de ódio contra os judeus. Assistiram ao aumento da influência social e política dos movimentos e partidos que disso faziam sua bandeira. Assistiram às perseguições e violências cometidas contra judeus, ou contra ciganos, ou contra homossexuais, ou contra pessoas com deficiência por o serem, ou contra antinazis ou antifascistas. Viram ser aprovadas as leis contra judeus e viram estes serem impedidos de terem as mínimas condições de vida. Viram germinar e crescer a semente que haveria de conduzir à chamada solução final. Dos seus postos na Alemanha e em França, esses diplomatas observaram primeiro a desqualificação, depois a perseguição e, por fim, a eliminação de judeus de todas as idades e estatutos. Alguns desses diplomatas portugueses, isso reportaram a Lisboa e vários deles, como Veiga Simões, Manuel Homem de Melo ou Augusto Ribeiro de Melo, agiram para proteger os perseguidos, mesmo sabendo não terem cobertura ou contarem mesmo com a oposição da sua capital. Ou então, como José Augusto Magalhães, protestaram contra as ordens que recebiam de Lisboa e que lhes pareciam desumanas, como eram. Conhecemos ainda mal os contornos precisos do conjunto destas diligências tomadas por diplomatas portugueses ao longo dos anos 30, de aviso, de preocupação ou ação. Conhecemos mal a sua extensão e a dimensão dos seus resultados. A investigação histórica que está em curso vai certamente permitir-nos melhorar a informação disponível
e homenagear expressamente cada um destes diplomatas. Sampaio Garrido, embaixador em Budapeste em 1944, que apoiou decisivamente quase 1 milhar de judeus, concedendo-lhes passaportes de proteção, é hoje razoavelmente conhecido. O Yashva Adem considerou em 2010 merecidamente justo entre as nações, como já havia feito o Aristides Sousa Mendes logo em 1966. Quanto ao encarregado de negócios que lhe sucedeu, Teixeira Branquinho, e também foi Salvador, o tributo devido ainda não foi inteiramente prestado. Ficam já ambos hoje individualmente referidos como Aristides na inscrição lapidar com que perpetuamos, homenageamos e agradecemos o exemplo de humanidade e grandeza moral que nos legaram. Na inscrição lapidar, que veremos imediatamente a seguir a esta sessão. Face a estes diplomatas, cujas ações já conhecemos bem, como no caso de Garrido e Branquinho, ou ainda estamos a conhecer, como nos outros casos, face a estes diplomatas, o caso de Aristides Sousa Mendes é, contudo, singular. Em várias ocasiões, o cônsul português em Bordeus, já antes de junho de 1940, agira para proteger indivíduos em necessidade. Mas fê-lo com especial intensidade nesses poucos dias de junho, quando confrontado com a mole humana de refugiados que fugiam do exército nazi na sequência da queda de Paris e procuravam chegar pelas estradas do sul a lugares seguros, decidiu passar indiscriminadamente vistos para Portugal a todos quantos os solicitavam. Aristides passou todos quantos pôde. Em dias frenéticos, atribuiu milhares de vistos e assim salvou um número não apurado, mas que sabemos ser, nessa ordem de grandeza, de vários milhares de vidas humanas. Para fazê-lo, Aristides teve de desobedecer a ordens expressas provenientes dos seus superiores diretos. Desobedeceu à tristemente famosa Circular 14 do Ministro dos Negócios Estrangeiros Oliveira Salazar, a qual proibia terminantemente a todas as autoridades consulares portuguesas a concessão sem autorização prévia do Ministério de vistos aos judeus expulsos dos seus países de nacionalidade ou origem, bem como a outros refugiados, a apátridas, a russos e a todos quantos, dizendo-se em trânsito, não apresentassem provas de serem aceites no destino. Aristides desobedeceu depois à Circular 23, que mandava os consulados remeterem diretamente os pedidos de visto à polícia política do regime, então chamada PVDE, mas mais conhecida por PIDE. Desobedeceu às ordens que lhe foram pessoalmente dirigidas e o proibiam a ele de conceder quaisquer vistos ou passaportes. E desobedeceu consciente e reiteradamente. Não era a primeira vez que Aristides Sousa Mendes era suspeito ou acusado de incumprir. A sua carreira no Ministério era, por assim dizer, assombrada por episódios anteriores de real ou alegado menor zelo na assunção de deveres profissionais e por uma reputação que chegava a ser algo negativa. E para todos os efeitos, Aristides era um cônsul, irmão gêmeo de um diplomata ilustre que haveria de ser, nos anos 30, ministro, conservador nas convicções políticas, morais e religiosas, pai de uma família numerosa e sofrendo permanentemente problemas financeiros. Aristides não seria propriamente alguém que pudesse ser antecipadamente visto como uma figura superlativa. Mas o facto é que naqueles dias de junho de 1940 se transcendeu, depois de uma luta íntima consigo própria e com o propósito claro de salvar vidas. Como veio a escrever em sua defesa na contestação ao processo que lhe seria movido, e cito, era realmente meu objetivo salvar toda aquela gente cuja aflição era indescritível, sendo a minha atitude inspirada única e exclusivamente nos sentimentos de altruísmo e de generosidade de que os portugueses, ao longo dos seus 8 séculos de história, souberam tantas vezes dar provas eloquentes. Sabemos que Aristides Sousa Mendes salvou muitas vidas,
sobretudo vidas de judeus. Aqueles que ele salvou e os seus filhos e netos testemunham-no com uma força que nenhuma narrativa conseguiria exceder. Sabemos pelas suas próprias palavras que agiu segundo os ditames da consciência, movido por dever elementar de humanidade e sem cuidar do seu próprio bem-estar. Sabemos que sabia que estava a desobedecer e queria ele e a sua família pagar por isso. Sabemos que aproveitou todas as possibilidades institucionais e materiais de agir e que foi até ao limite da sua capacidade física. Sabemos que o preço da desobediência, quer dizer, o preço de ter salvo tantas vidas, foi o mais alto. A expulsão da carreira diplomática, a marginalização, a recusa de quaisquer meios, a miséria e a solidão. Salazar não lhe perdoou e não descansou enquanto não consumou o seu esforço. Nos meios da oposição, a sua ação não foi reconhecida nem valorizada, talvez por ignorância, talvez por não lhes pertencer. O Estado Novo terá sido tanto mais implacável quando ele provinha das fileiras monárquicas e conservadoras, talvez. Os apelos que endereçou à Igreja Católica Portuguesa e ao Vaticano, se foram recebidos, não encontraram eco. Quando morreu, em 1954, Aristides Sousa Mendes era um homem só, fragilíssimo, paupérrimo, desonrado. A sua reabilitação só foi possível depois do 25 de Abril, depois de derrubado o Estado Novo. Foi mesmo assim uma reabilitação inquietantemente demorada. Em 1976, os ministros dos Estrangeiros Melo Antunes e Medeiros Ferreira deram os primeiros passos. Mas só em 1988, uma lei da Assembleia da República o reintegrou na carreira diplomática com a categoria de embaixador, por iniciativa, entre outros, do então deputado Jaime Gama, anterior e futuro ministro nas necessidades. Entretanto, em 1987, o Presidente da República, Mário Soares, havia-lhe atribuído postumamente a Ordem da Liberdade. Em 1998, foi homenageado pelo Parlamento Europeu. Em setembro de 2000, sob a direção da embaixadora Manuela Franco, o Instituto Diplomático organizou nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros uma exposição documental intitulada Vidas Poupadas à ação de 3 diplomatas portugueses na Segunda Guerra Mundial, dedicada a Aristides, Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho. E em 2006 e 2007, um programa da televisão pública sob a forma de concurso, Os Grandes Portugueses, projetou finalmente a história e a figura de Aristides para o conjunto da opinião pública. Com inteiro merecimento, Aristides tornar-se-ia nas últimas décadas num herói nacional e popular, estudado, celebrado e divulgado nas instituições, nas escolas, na imprensa, na produção audiovisual, no espaço público. Em 17 de junho de 2020, ouvimos o Papa Francisco referir-se ao Dia da Consciência, colocando-o sob a égide de Aristides e da sua atitude em 17 de junho de 1940. Em outubro deste ano, 2021, a concessão de honras de Panteão Nacional culminou o processo de reabilitação e homenagem a Aristides Sousa Mendes. Ele está entre os que o país considera como seus exemplos maiores e está a justo título. Mas só hoje, 10 de dezembro de 2021, Dia Internacional dos Direitos Humanos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que foi a casa de Aristides Sousa Mendes, inscreve na forma permanente de uma lápide e na forma viva de uma árvore de paz, a oliveira, homenagem ao seu diplomata que mais vidas salvou na Segunda Grande Guerra. Só hoje convocamos a perenidade da pedra que desafia a sucessão dos dias e a promessa da oliveira que há de crescer e frutificar no nosso amanhã, para agradecer a Aristides Sousa Mendes o que ele fez por causa da sua consciência, de que, cito de novo as suas palavras, não podia eu fazer diferenças de nacionalidades,
visto obedecer a razões de humanidade que não distinguem raças nem nacionalidade, para lhe agradecer o quanto ele, assim, engrandeceu a diplomacia portuguesa. Só hoje, verdadeiramente, se conclui o longo caminho de reparação que se iniciou aqui em maio de 1976, quando o ministro Melo Antunes pediu urgência na reavaliação do processo profissional de Aristides. Num certo e fundo sentido, só hoje verdadeiramente o Palácio das Necessidades, Casa dos Diplomatas Portugueses, acolhe o diplomata Aristides Sousa Mendes. Tudo isto coloca questões, nem tanto a meu ver a questão histórica, que não é menor, mas deve ser deixada aos historiadores e ao seu labor, o qual labor não pode aceitar nem encomendas, nem diretrizes, nem pedidos, mas coloca também a questão do sentido, que cuida de apurar o significado e o alcance deste nosso ato de hoje. Com ele afirmamos que Aristides Sousa Mendes é um dos nossos, um dos melhores de nós todos. Por causa desse gesto, que como todos os gestos fundadores, surpreendeu e desinquietou, desafiou a rotina e a inércia estabelecidas, perturbou os espíritos, instaurando um antes e um depois. Um antes e um depois da proclamação que então fez e subsequentemente reiterou e defendeu face aos que o perseguiam e junto daqueles a quem pediu auxílio, de que a consciência moral pode ter de prevalecer sobre a norma do momento. Que as leis humanas que são imperfeitas e variáveis, mas a igual dignidade dos homens, essa é um imperativo moral universal. E que não merece reconhecimento, aceitação e obediência a ordem que põe em causa a dignidade humana, que negue a dignidade humana a qualquer pessoa, independentemente da sua raça, religião ou opinião. Aristides desobedeceu às instruções de Lisboa, porque obedecer-lhes seria desobedecer à consciência, às suas convicções profundas, designadamente cristãs, na comum humanidade dos homens e mulheres. Aristides desobedeceu porque obedecer seria ser por omissão cúmplice ou benevolente com a barbárie. Desobedeceu porque desobedecer era condição necessária para salvar o que estava ao seu alcance salvar. Não a humanidade inteira, não todo o povo judeu, não a enorme vergonha europeia, mas o máximo possível na sua circunstância e raio de ação de vidas concretas. Por isso, vidas salvas. Estas já seriam razões bastantes para homenagear o diplomata Aristides Sousa Mendes como salvador de vidas, como outros foram, infelizmente bem poucos, para a dimensão do terror e do silêncio que enfrentavam. Mas eu quero acrescentar e particularizar outra razão. É que, fazendo o que fez, Aristides Sousa Mendes não deixou de pôr em prática o que de melhor e mais útil existe na profissão e na atividade diplomática, a saber, a capacidade de, nos mais diversos contextos, tantas vezes desesperados, imaginar e propor pequenos passos em relação à convivência, trabalhando para soluções e compromissos aceitáveis e execuíveis, abrindo portas onde parecia haver só muros e edificando pontes transitáveis, mesmo que precárias, entre margens opostas. Isto é o que os diplomatas fazem, e isto foi o que o diplomata Aristides Sousa Mendes fez. Claro que os diplomatas agem sob instruções, e Aristides ignorou ordens expressas. Sim, e também isso celebramos. Incumprir o que é indigno é motivo de dignidade. E não se tema pela autoridade,
a condição necessária das instruções emitidas para serem respeitadas é que sejam respeitáveis, isto é, conformes com o direito, com a justiça e com o sentido de humanidade. Talvez tenhamos demorado anos demais a conhecer e divulgar o exemplo dos diplomatas que agiram para salvar vidas do Holocausto. Aristides Sousa Mendes, Sampaio Garrido, Teixeira Branquinho. Talvez devêssemos ter sido mais expeditos a escavar nos nossos arquivos, pondo em relevo as tentativas dos diplomatas Veiga Simões, Manuel Homem de Melo, Ribeiro de Melo, José Augusto Magalhães e outros, para levar o regime do Estado Novo a ser minimamente compreensivo e misericordioso. Fomos certamente demasiado lentos a aceitar a inteireza da escolha de Aristides Sousa Mendes em favor da consciência e contra a crueldade. Não é tarde, porém, nunca é tarde, para fechar deste modo o círculo. Aristides e os outros funcionários diplomáticos e consulares que salvaram tantos em tempos de tanta barbárie, ou tentaram salvar, também assim salvaram a profissão e a carreira diplomática que haviam abraçado. O melhor de todos, o cônsul em Bordeus, pôs no coração da sua missão esse ramo de oliveira que simboliza a concórdia em vez do ódio e a misericórdia em vez do dissídio. Esse ramo de oliveira que, segundo o Gênesis, Deus mandou a Noé para instaurar um novo começo. Aristides inscreveu no nosso património comum um gesto efetivo e eficaz de salvamento. Por isso o lembramos e celebramos plenamente, com as angústias e imperfeições que o terão marcado, mas com a sua opção básica pela dignidade da pessoa humana e com o seu gesto maior de salvamento e redenção de tantos e talvez de si próprio. Por isso o tomamos como referência principal, por isso desejamos seguir o seu exemplo, por isso pediremos daqui a pouco, à pedra que dura e à árvore que floresce, que façam perdurar no Ministério dos Negócios Estrangeiros a casa de Aristides, a que ele volta hoje, enfim, completamente, a memória de todos os nossos diplomatas salvadores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Nós vamos então subir até aos claustros.